você acabou de ouvir foi uma transmissão autêntica de Mayday, um sinal padrão de pedido de socorro no mundo inteiro, feito por José Pagan Santos em 28 de junho de 1980. Ele e um amigo identificado como José Maldonado Torres estavam em rota para o aeroporto de San Juan, em Porto Rico, a bordo de um AirCup 415, uma aeronave de 2 lugares sob o registro N3808H, pertencente ao pai de Pagan, José Pagan Jiménez. O Mayday foi recebido por outra aeronave da Iberia Airlines, que fazia o voo IB976. Ao confirmar o recebimento, ouviu do N3808 que eles não possuíam o transponder, que é um aparelho no avião que, por ser conectado a uma rede de satélites, permite que a aeronave seja localizada na maior parte do planeta. O modelo AirCup não possui tal dispositivo. Então, o voo IB976 solicitou seu indicativo de chamada e posição estimada, recebendo a seguinte resposta. E estas foram as últimas palavras de José Pagan. Nunca mais souberam do paradeiro do avião de Pagan e nem de seu amigo José Maldonado. Poucos minutos depois, foi confirmado que a aeronave estava a apenas 35 milhas a oeste de Porto Rico, isto é, praticamente dentro de casa. Apesar de José Pagan acreditar que estavam a 300 milhas de distância. Porém, não sabia a localização exata. O que aconteceu nesse voo? O que eles viram poderia ser realmente um OVNI? O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico que abrange cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados entre as ilhas Bermudas, Porto Rico e a Flórida. Gente, essa área ficou famosa por ser palco de vários desaparecimentos misteriosos de navios, aviões e pessoas que nunca foram encontrados ou explicados. Muitas teorias tentam dar conta desses fenômenos, envolvendo desde anomalias magnéticas, tempestades, correntes marítimas até extraterrestres, portais dimensionais e a lendária Atlântida. Veja alguns dos casos mais emblemáticos de desaparecimentos do Triângulo das Bermudas. A começar pelo ano de 1840, quando o navio francês Rosalie foi encontrado à deriva com as velas içadas e a carga, considerada valiosa, estava intacta. E o mais estranho nisso tudo é que animais, como aves, cães e gatos, estavam famintos, mas vivos, e não havia nenhum sinal da tripulação. É como se todos tivessem pulado no mar por algum motivo ainda desconhecido ou, conforme dizem os modernos teóricos da conspiração, abduzidos por alguma nave alienígena. O que é que você acha que pode ter sido? Uma das teorias científicas que surgem nestes casos em que a tripulação toda desaparece sem deixar qualquer vestígio, fala a respeito de um ruído muito estranho e peculiar, cuja frequência deixa as pessoas desorientadas e descontroladas. Sendo assim, é bem provável que todos eles tenham pulado no oceano. Em 1918, o USS Cyclops, um navio de carga e transporte da Marinha dos Estados Unidos, sumiu sem deixar vestígios com 309 pessoas a bordo. Ao retornar de uma viagem ao Brasil, o Cyclops desapareceu sem deixar qualquer evidência. Várias foram as tentativas para localizar o carvoeiro, pois se pensava que ele havia sido afundado por um submarino alemão. A única certeza é que ele se encontrava em algum ponto do Triângulo das Bermudas, mas seu naufrágio nunca foi encontrado e a causa de sua perda permanece desconhecida. Um dos casos mais contados a respeito de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas é o voo 19. Tratava-se de 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos que haviam decolado de Fort Lauderdale, na Flórida, para um treinamento de rotina. O último contato com eles foi uma mensagem do líder do esquadrão dizendo que estavam perdidos, sem saber em que direção seguir.
Um avião de resgate que foi enviado para procurá-los também desapareceu. Gente, no total, este incidente ocasionou o desaparecimento e, ao que tudo indica, morte de 27 pessoas, todos militares norte-americanos, e até hoje é um caso sem explicação convincente. Outro caso que intriga a todos até hoje é o Witchcraft, que pode ter sido um dos mais intrigantes desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. O Witchcraft era um iate de luxo que realizava cruzeiros marítimos pela costa da Flórida. Em 24 de dezembro de 1967, o dono do navio, Dan Burrock, e seu amigo, o padre Patrick Horgan, saíram para um passeio noturno pelo mar. Eles planejavam ver as luzes de Natal na costa de Miami. Por volta das 21 horas, Burrock ligou para a guarda costeira e informou que o navio havia batido em algo e que estava com um pequeno problema. Ele pediu que enviassem um rebocador para ajudá-lo a voltar ao porto. Disse ainda que o navio estava amarrado em uma boia a cerca de 1,6 quilômetros da costa e que não havia perigo iminente. A guarda costeira enviou um barco de resgate imediatamente, mas quando chegou ao local indicado por Burrock, não encontrou nenhum sinal do Witchcraft ou de seus ocupantes. A boia estava vazia e não havia nenhum destroço ou mancha de óleo na água. O navio simplesmente havia sumido, sem deixar rastro. A guarda costeira iniciou uma busca intensiva pela área, cobrindo mais de 40 mil quilômetros quadrados do oceano, mas não achou nenhuma pista sobre o paradeiro do barco. O caso permanece sem solução e é considerado um dos mais extraordinários do Triângulo das Bermudas. O Witchcraft era um navio muito estável e resistente, capaz de suportar tempestades e colisões. Além disso, ele estava equipado com coletes salva-vidas, botes salva-vidas, sinalizadores e um rádio em perfeito funcionamento. Se houvesse algum problema grave, Burrock ou Horgan teriam avisado a guarda costeira ou tentado se salvar, mas nada disso aconteceu. Muitas teorias foram propostas para explicar o desaparecimento do Witchcraft, desde fenômenos naturais como correntes marítimas, ondas gigantes ou redemoinhos, até hipóteses sobrenaturais, como abduções alienígenas, portais dimensionais ou maldições. Nenhuma delas, porém, tem evidências concretas ou convincentes. Este caso continua sendo um dos mais misteriosos do Triângulo das Bermudas e da história da navegação. Uma outra teoria científica bastante sustentada é o gás metano, que é liberado do fundo do oceano, criando bolhas gigantescas que sobem à superfície e podem causar naufrágios de imensas embarcações. Além do mais, a inalação deste gás em grande quantidade pode trazer alterações no organismo das pessoas, como vertigem, sonolência, asfixia, parada cardíaca e danos ao sistema nervoso. Será, gente? Seria essa a causa da desorientação dos marinheiros, ao invés do ruído que já foi sugerido por alguns estudiosos do Triângulo das Bermudas? Não se sabe. Por outro lado, se o gás não influenciou no comportamento das pessoas, um enorme volume dele vindo das profundezas tem o poder, sim, de tirar a sustentabilidade da embarcação, até mesmo de enormes navios de cruzeiros, dependendo da quantidade de gás liberado. Se o navio perde a sustentabilidade na parte inferior de seu casco, não há o que se possa fazer para que ele permaneça na superfície. Em questão de segundos, um navio de grande porte estará sob toneladas de água. No entanto, apesar de haver ocorrências de metano em quase todos os oceanos, não é tão comum assim para ter naufrágios a milhares de embarcações que se encontram nas profundezas do Triângulo. Isso sem contar também com os aviões, que não são afetados pelo metano, e assim mesmo encontram-se submersos em diversos locais da região. Além do voo 19, existem várias histórias de aeronaves que desapareceram ou reapareceram após voar sobre o Triângulo das Bermudas, algumas mais verídicas do que outras. Em 1948, um avião Star Tiger da americana BSAA desapareceu com 31 passageiros e tripulantes a bordo. Ele estava voando de Santa Maria, nos Açores, para Bermuda.
Nenhum destroço ou corpo foi encontrado. Em 1954, o avião Star Ariel, da mesma companhia aérea do Sky Tiger, também desapareceu com 20 pessoas a bordo. Ele estava voando de Bermuda para Kingston, na Jamaica. A última mensagem do piloto indicava que tudo estava normal. Em 1970, o avião Cessna 172 Skyhawk, pilotado pelo Bruce Gernon Jr., reapareceu após atravessar uma estranha nuvem em forma de túnel. Ele afirmou que percorreu 160 quilômetros em apenas 3 minutos e que seu relógio e os instrumentos do avião estavam atrasados em 28 minutos. Continuando essa lista de terror nas Bermudas, em 1980, o avião Beechcraft Bonanza, pilotado por Christopher Columbus Smith, desapareceu com 4 pessoas a bordo. Ele estava voando de Andros Island, nas Bahamas, para Fort Lauderdale, na Flórida. Uma busca intensa não encontrou nenhum sinal do avião ou dos ocupantes. Em 2003, o avião Piper PA-23 Aztec, pilotado por Peter Higgs, desapareceu com 5 pessoas a bordo. Ele estava voando de Great Harbor Cay, nas Bahamas, para Fort Pierce, na Flórida. O último contato com ele foi uma chamada de socorro dizendo que o avião estava perdendo altitude rapidamente. Vários testes foram feitos no Triângulo das Bermudas, a fim de tentarem explicar o que realmente acontece por lá. Será que existem fenômenos naturais diferentes? Uns feitos para navios, outros para aeronaves e ainda outro exclusivo para pessoas, quando elas desaparecem e o navio continua intacto? Será mesmo, gente, que todos aqueles navios e aviões acidentados e desaparecidos foram vítimas de erros humanos, como insistem os mais céticos? Bom, apesar de tantas explicações mais racionais, nada ainda conseguiu explicar realmente o que acontece. E, mais ainda, nenhum destes cientistas e especialistas em segurança de navios e aeronaves conseguiu ao menos construir algo que seja 100% a prova do Triângulo do Diabo, como também é conhecido o Triângulo das Bermudas. Na sua opinião, o que acontece naquela região? Para mim, eu acho que é alguma anomalia magnética que acontece por ali. Vai saber, né? Até a próxima.